Bom dia, estamos novamente reunidos para mais uma etapa do capítulo 10 do Janesini, e a doutora Daiane, doutor Álvaro, doutora Nara e doutor Marcontes. Não está visível aqui, mas está presente conosco. Então, vamos hoje falar sobre a segunda etapa, então, do capítulo 10, falando sobre os trabalhos publicados em Shiva. Então, hoje começamos as séries recentes não randomizadas. Primeiro, eles fizeram, então, um estudo do Shanti 5 versus Shanti 3. A recorrência de 1 e 3 anos da junção safeno-femoral. Então, por exemplo, só para recordar aqui, ó, o Shanti 5 está aqui, que é o Shanti que vem da pelve, ou por varizes pélvicas, ou por perfurante junto à região inguinal. Alimentando a safena, esse é o Shanti 5. Então, eles fizeram o acompanhamento de 13 e 10 anos de pacientes que trataram esse Shanti 5 somente ligando essa colateral aqui, tá? Essa tributária. E o Shanti 3, aqui, tá? Comparando, então, o Shanti 5 com o Shanti 3. O Shanti 3, a única diferença, o Shanti 3, no caso, ele não vem de uma pélvica ou vem de uma perfurante. O Shanti 3, ele vem o refluxo de junção safeno-femoral insuficiente. Esses pacientes foram selecionados pela manobra RT positiva, que é essa aqui, que coloca o dedinho na colateral e provoca, então, a interrupção do refluxo aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, está vendo na ecografia o refluxo. Então, aqui foi a compressão, tá? Essa primeira figurinha aqui. Foi a manobra de aumentação, que a gente chama, a compressão, para provocar um fluxo ascendente. Quando retirou o dedo, aqui então está o refluxo. Se coloca o dedo sobre a tributária, provoca o refluxo, provoca a aumentação e não observa refluxo. No meio da manobra, retira o dedo e aparece então a onda de refluxo. Então, isso significa que o refluxo está sendo dirigido para essa tributária. Então, esses pacientes fecharam e o resultado foi esse aqui. Então, a junção safeno-femoral sem a desconexão. Então, fizeram o Shanti 5 e o Shanti 3, que tinham válvula terminal incompetente, seria o que eles chamaram o Shanti 3, tá? E a competente é o Shanti 5. A recorrência em 1 e 3 anos, tá? Desculpa, eu falei 13 e 10, 1 e 3 anos. A recorrência houve significância estatística em termos de recorrência, havendo mais recorrência nos pacientes que tinham junção insuficiente, ou seja, o Shanti 3, né? E o follow-up em 3 anos, mesma coisa, a diferença estatística. E a recorrência de novas tributárias foi semelhante nos dois grupos, recorrente no site da ligadura da tributária também foi semelhante, e mesma coisa, a recorrência da safena geral, né? Não só da junção, foi maior no grupo que tinha o Shanti tipo 3. Essa é a informação desse trabalho. O próximo trabalho é a desconexão. Aqui é o mesmo trabalho ainda, mostrando simplesmente os critérios de Hobbes,
Eu tinha falado antes. Os critérios de Hobbes. Então, o classe A, classe B, classe C mais D. O classe A é só quem tinha varizes. Eu vou voltar ali no critério de Hobbes para mostrar para vocês. Aqui. Os critérios de Hobbes. Aqui não fala classe A, B e C. Ele fala classe 1, 2, 3, 4 e 5. Eu desconfio que seja a mesma coisa. Tá? Então, ou seja, o classe 1, que é considerado, que eles chamam de cura, é quando não tem veias visíveis nem palpáveis. O classe 2, um pequeno número de veias visíveis e palpáveis, com diâmetro menor que 5 milímetros, classe 2. Classe 3, veias residuais ou novas veias com diâmetro acima de 5 milímetros. E classe 4, veias safena incompetente ou perfurantes. O que significa isso aqui? E em relação à dor, nenhum sintoma ou pequeno funcional estético. E a classe 3 seria melhora, mas ainda com algum sintoma cosmético estético. E classe 4, uma doença sem mudanças, ou pior até. Então, eu desconfio que é isso que ele está se referindo aqui em classe. Peraí. Aqui. Classe A, B, C mais D, eu acho que é classe 1, classe 2, classe 3 mais 4. Então, os que tinham válvula terminal incompetente tiveram mais pacientes piores, tá? Mais sintomáticos e com veias maiores. E o que tinha veia competente tiveram mais pacientes melhores aqui, com nenhuma variz visível em 1 e 3 anos. Então, mostrando que, isso aqui, que o tratamento do Shiva, quando é Shunt 5, é muito mais... tem resultados melhores do que o tratamento do Shunt tipo 1, do Shunt tipo 3. Uma grande pergunta. Poderia, com o tratamento do Shiva feito corretamente, tá? Ou seja, foi feito tudo correto, foi redirecionado o fluxo para o sistema profundo. E a pergunta é, será que o sistema profundo não vai ficar sobrecarregado porque mudou a dinâmica? Vamos ver os resultados. Eles, então, para saber se o sistema profundo estava sobrecarregado ou não, eles mediram as safenas. E as medidas das safenas, dos diâmetros das safenas, e mediram a veia femoral comum também. Então, antes da intervenção, o diâmetro da veia femoral comum era a média de 15, após 8 semanas, 15, após 5 anos, 14. E o diâmetro da veia safena, de 7 passou para 5 para 4, que é onde houve significância. Então, nesse segundo trabalho, Bom, então aqui, voltando só um pouquinho aqui. Com esse trabalho, eles chegaram à conclusão que não há sobrecarga do sistema profundo, pelo contrário, a tendência até é diminuir o diâmetro da veia femoral comum com o passar dos anos. Nesse outro trabalho, eles estudaram a experiência do cirurgião. Então, eles pegaram os mesmos resultados com o grupo que trabalhava no primeiro trabalho entre 1995 e 2000 e o segundo trabalho entre 2001 e 2005. Interessante, o primeiro período, tá marcado aqui colorido, eles encontraram, eles chamam de cura, como eu vou repetir, a cura pelo critério de Hobbes é a não observância de varizes visíveis e palpáveis. Então, eles consideraram curados
nesse período entre 95 e 2000, 30%, 31% dos que fizeram stripping e somente 12,6% dos que fizeram Shiva. Tá? No segundo período, entre 2001 e 2005, o mesmo grupo encontrou 29% de cura em stripping e uma diferença de 44% de melhora em Shiva, significando o seguinte, que aprenderam a fazer Shiva, tá? Pelo que está escrito no texto. Que eles aqui não sabiam, eles faziam de uma forma, estavam dentro de uma curva de aprendizado. 46,7% do grupo de stripping foram classificados como falha nessa segunda etapa aqui. E somente 30% do grupo do Shiva. Tá? E, além de tudo, encontraram dano neural de nervo safeno ali no tornozelo em 1,6% do grupo de stripping, versus nenhum do Shiva. Agora, aqui eles estudaram o tipo de ligadura. Ligadura, o primeiro grupo, ligadura da junção safeno-femoral. Como ligar a junção? O primeiro grupo, eles fizeram crossotomia, com interrupção da junção. O segundo grupo fizeram uma ligadura tripla de safena, ao nível da safena, feita com um fio não absorvível, tipo mercilene, assim, fio trançado. E a terceira foi com polipropileno, com polipropileno número 0, tá? Eu não entendi uma coisa, se vocês entenderam, pelo que eu entendi, todos os grupos fizeram, além disso, um clipe, junto na emergência da junção. Isso eu não entendi, porque se todos colocaram um clipe de titânio, então eles não estariam comparando as ligaduras, mas, sinceramente, eu não entendi. Ou talvez eles tenham dito que em alguns colocaram titânio que foram aleatórios, mas foram distribuídos igualmente nos grupos. Eu não entendi. Se alguém depois quiser me ajudar nessa parte. O que eles encontraram? Eles encontraram que no grupo 3 houve pior, ou foi significativamente pior do que os dois grupos. Ou seja, quem ligou com prolene recanalizou, e os outros não. Tá? Claro que aqui tem a diferença do follow-up também, mas resumindo isso aqui tudo que foi apresentado, no grupo de prolene teve recanalização em 37%, significativamente diferente do grupo 1 e do grupo 2. Agora, aqui bem interessante, esse trabalho ele faz uma comparação, ao invés de ser tipos de ligaduras, são tipos de fechamento. O primeiro grupo com ligadura alta, com ressecção daquela parte com refluxo. O segundo grupo com laser e o terceiro somente Shiva. Ok? Então, o primeiro grupo, o que a gente, o stripping. O segundo grupo foi laser, porém, além do laser, fizeram ligadura alta. E o terceiro grupo, Shiva. Tá? Os resultados. Os resultados de cura da cirurgia tradicional foi 50%. Aqui após 18 meses, tá? Após 1 ano e meio. A cura no laser foi 64%. E na Shiva, pessoal, 82%. Deixa eu só interromper. Ele coloca o N de pacientes desse estudo aqui ou não? O N 50. 50 Shiva, 50 laser, 50 cirurgia convencional.
São 150, né? Aqui, ó, recorrência. 64% de recorrência em laser, comparado a 10% de recorrência em stripping, e comparado a 2% de recorrência, a 4% de recorrência em Shiva. Interessante que trombose em Shiva foi muito baixo, somente 1%, trombose superficial, que a gente tinha visto nos outros trabalhos lá que chegava a 20%, 30%, né? Depois equimose, roxo, ok. Aqui eles pegaram pacientes somente com Shiva. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Fazendo um estudo prospectivo da técnica Shiva para o manejo de doenças varicosas. Em homens e mulheres, tá? Estudando em 3 meses até 1 ano, taxa de recorrência, tromboflebite superficial, e depois em 1 ano. Eles observaram o seguinte, que a taxa de recorrência isso aqui só analisando Shiva, não é um estudo comparativo, tá? A recorrência em 2% em 1 ano, 7% em mulheres, 2% em homens, 7% em mulheres. A média geral de recorrência em Shiva em 1 ano é 9%, tá? Nesse caso, eles compararam a redução de diâmetro da safena e da veia femoral só estou vendo se me lembro aqui do follow-up. Comparando laser com fechamento com radiofrequência, tá? Interessante é que os 2 grupos tiveram redução da safena e redução da femoral, tá? E é muito semelhante à redução da Shiva. Ou seja, ao invés de fechar lá em cima com ligadura, fecharam com laser ou fecharam com radiofrequência. Então, por exemplo, a veia femoral comum, tá? Aqui a média dela antes, média depois, com Venus, com diferença estatística. Também com laser. O laser não apresentou aqui diferença. Só que isso aqui é no follow-up de curto prazo. Não, é isso mesmo, é dentro dessa faixa, tá? Somando todos, a diferença, o laser não apresentou diferença na média de diâmetro da veia safena, tá? Mas a média geral houve significância também na pletismografia, tá? Então, ou seja, eles não encontraram aqui no laser significância na diminuição dos diâmetros. Aqui talvez valesse a pena a gente dar uma olhada mais profundamente nesse trabalho, se for o caso, porque tem pouca informação no livro sobre esse trabalho, pouca informação do follow-up. A gente pode até dar uma olhada lá, posso não ter passado aqui. Publicações futuras. Eles falam, então, que na Alemanha fizeram um encontro dos encontro do Shiva, dos Shiva praticantes de Shiva, tá? E aí eles pegaram e foram apresentando casos clínicos e mostrando o que tu faria nesse caso. Esse caso tu faria, usaria laser, usaria espuma, usaria... E aí chegaram à seguinte conclusão: isso aqui não é um trabalho científico, isso aqui é o resultado de um encontro falando de tendências futuras, filosofando sobre isso, né?
Opinião de especialista, né? Exatamente. É um grupo de multiespecialidades, tá? Chamou atenção isso. Até dermatologista, tinham vários colegas de outras especialidades, que alguns fazendo Shiva, mas o grupo do Shiva, o encontro de Shiva. De um grupo pequeno também, diga-se de passagem. E um grupo pequeno de pessoas. Né? Aí de espuma, eles tiveram 5% de menções que fariam, né? Considerando assim, o que eles considerariam que poderia trazer um resultado ótimo e o que traria um resultado não ótimo. Então, em espuma, 5%, no stripping, 6%, e no laser endoluminal, 33%, e o Shiva, obviamente, 56%. Isso aqui, não se confunda, uma coisa eu vou passar rápido, porque não tem embasamento científico nenhum. O que tem de interessante nessa conversa aqui, vamos dizer assim, é isso aqui, que, surpreendentemente, o único procedimento reembolsado financeiramente lá reembolsado na Alemanha era o stripping, tá? Mesmo assim, não era considerado como o melhor tratamento. Mais ou menos como no Brasil hoje, a gente tem o reembolsado o stripping e um grande número dos colegas considera o laser melhor. Em bases privadas, né, técnicas endoluminais recebem um reembolso maior do que o Shiva. Mas ainda assim eles votam favoráveis ao Shiva. Também é interessante isso, mostrando que as pessoas são muito simpáticas com essa técnica. E isso aí. A nossa apresentação hoje terminou por aqui. Temos tempo para poder conversar um pouco. Então, eu gostaria de ver os pareceres dos colegas sobre... e encerramos aqui o capítulo 10, né? Então, mais perto do final do livro, temos várias publicações de Shiva. Gostaria de saber se vocês gostariam de fazer algum comentário sobre esse... Eu tenho. Então, vamos lá, doutora Daiane. Só vamos trocar o áudio ali. Ok, boa. Deu? Tem que botar no mudo também? Já botei. Tá, pelo microfone. Eu achei bem interessante a gente ver... Eu acho que meu áudio não está aberto. Tá aberto o áudio? Tá. Eu achei bem interessante esse capítulo porque começou a trazer alguns trabalhos, alguns relatos, né, que a gente ficou curioso durante toda a leitura dos capítulos, à medida que a gente ia estudando os tipos de shunt, os tipos de técnica para como proceder em cada tipo de shunt. A gente sempre ficava curioso, tá, mas e comparando com laser, comparando com outras técnicas, como que seria? Esses trabalhos que foram mencionados nesse livro, a gente deve também lembrar, eu acho que esse livro é uma publicação um pouquinho mais, não é 2020, ele é 2011, agora me falha. Vamos olhar aqui, eu procuro aqui. Ele é um pouquinho, tem uma publicação, né, um pouquinho mais antiga, então muita coisa também mudou de lá para cá. E vendo resultados dos trabalhos, o que me parece é que todas as técnicas vão ter algum ponto positivo que a gente pode agregar para a nossa prática, né? Comparando o laser hoje, na grande maioria dos colegas que fazem laser ou radiofrequência, né, as técnicas ablativas, são técnicas que são menos invasivas, que são consideradas, né, melhores, mas isso não exclui a gente poder usar os conhecimentos que a gente tem... 2018, a publicação do livro. Mas isso não... O fato da gente usar uma técnica não exclui a gente poder agregar os benefícios de outras técnicas, né? Como a Shiva, ela nos traz um conhecimento da hemodinâmica venosa muito grande. E nos faz ver a possibilidade de fazer o tratamento de uma forma mais estratégica, né, fechando os pontos principais de refluxo, e dando tempo para fisiologia, para murchar outros vasos, e isso pode ser agregado laser, pode ser agregado daqui a pouco uma espuma ou uma fleboextração,
E o grande objetivo, eu acho que é trazer um benefício maior ao paciente de uma forma cada vez menos invasiva. Vamos trocar o áudio? Eu queria fazer um comentário. Por favor. Bom, eu tenho muito medo de quem tem uma técnica única, né? E esse capítulo, pelo que diz, o cara só faz Shiva, né? Ele, apesar dele confrontar com a literatura, mas ele caprichosamente escolheu os artigos da literatura que ele podia confrontar, quer dizer, então a credibilidade cai muito quando o colega, porque é um capítulo que não passa por um crivo, por exemplo, como uma tese, como um mestrado, uma tese de doutorado, então ele usa, eu acho que é nem revisão narrativa, né? Ele não usa, ele usa o critério dele, né? Então, assim, hoje o mundo, de uma maneira geral, não está desse jeito. Se você for na literatura ver as grandes revisões sistemáticas, com meta-análise, de técnica de abordagem da safena, os números são completamente diferentes desses aí que ele mostrou. Ele mostrou uma meta-análise aqui, professor. Foi. Mas, assim, se a gente, por exemplo, vamos imaginar, escolhe um de nós aí para, em algum momento, mostrar a meta-análise da abordagem do tronco da safena. Qual é o resultado em 5 anos? Nós vamos ver resultados muito diferentes desse que ele mostrou. Como eu pratico a técnica de Shiva com espuma, né? Não é uma Shiva, é uma crossectomia que eu faço, associada à espuma, eu sou muito combatido. E já ouvi muita reclamação em congresso que eu dou aula e tal. O pessoal falando que não funciona, que você estimula a neovascularização, que a recidiva é maior e tudo. E eu uso os argumentos de que eu não teria outra técnica para fazer naquele paciente, que é um paciente idoso, que a chance daquela úlcera cicatrizar de outra maneira, mas tem os defensores do laser que argumentam que o laser também é pouco invasivo. Aí eu já argumento que o laser é caro para esse tipo de paciente que a gente aborda, que é um paciente de SUS. Então, assim, fica uma discussão quase que de política, né? De PT e PSDB, né? Você não chega a um consenso nunca, né? Fica sempre aquele embate, cada um com suas razões, né? Então, só para o argumento pesado que a gente pode fazer, a safenectomia tem mais de 100 anos que é realizada, né? Ela não é tão enxovada desse jeito. Então, eu acho que tem que ser respeitada a técnica. Esses números que ele colocou, eu não concordo. Ele escolheu os artigos a dedo, né? Sempre a técnica dele melhor. Então, assim, é natural, o capítulo é dele, o livro é dele, ele põe o que ele escreve, o que ele quiser, né? Mas, assim, não me convence, isso não me convence. E só um detalhe, para encerrar, em relação ao fio, eu já fiz um estudo sobre o uso de fio em safenectomia. Tanto absorvível como não absorvível, não muda nada na recidiva, pelo menos nesse estudo que eu vi. Que ele argumenta que o fio prolene é pior que o outro, enfim. Eu não vi diferença de fio, assim, no artigo que eu li. Às vezes o artigo que ele leu tem diferença. Então, por isso que há tanto essa controvérsia de um lado para o outro. Mas, em linhas gerais, eu achei hoje assim, muito tendencioso. Ele não é rigoroso com ele mesmo, né? Ele é, inclusive, generoso com ele em relação aos artigos, né? Dele sempre melhor. Então, eu acho que eu tenho medo de quem pratica uma técnica só. Eu acho que você tem que ter na mão uma série de argumentos para tratar essa doença tão eclética que a gente trata. Doutora Nara? Eu acho muito, muito válida essa discussão, porque, assim, a gente tem que ponderar o fato de que esse livro aqui nos abre uma fronteira para uma técnica e também nos abre uma fronteira para o estudo hemodinâmico. Quer dizer, ela chama atenção muito para que nós façamos cada vez um melhor estudo hemodinâmico para ter os melhores resultados. Mas eu concordo com o Marcondes aí, assim, que os critérios de escolha dos pacientes, quando a gente tem pacientes de varizes, as varizes são um universo muito grande, sabe? Porque cada paciente é um próprio universo. A apresentação, as condições clínicas, os sintomas são diferentes. Você vê pacientes
com muitas varizes sem sintomas, pacientes com poucas varizes com muitos sintomas. Existe o processo que, quando a gente está na frente do paciente, você tem que escolher a técnica baseada na própria aderência que o paciente pode ter. Por exemplo, o paciente vai ter poucas visitas, as condições financeiras do paciente. Nós estamos num país em que as escolhas têm a ver muito com a classe social, com o objetivo do paciente. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma técnica que tentar tirar são muitos fatores. Então, quando você faz um critério de escolha, todos eles, não é como colecistectomia, que só tem a vesícula, ou uma situação mais pontual. A varize é um procedimento em que a doença ela é um universo. E realmente, assim, tem validade, sim, a Daiane falou muito bem, porque a gente abre mais fronteiras para esse pensamento. Mas o Marcondes também falou muito bem, porque quando a gente entra na pirâmide de evidência, até abrir aqui aquele estudo que a gente fez sobre a estatística, a pirâmide de evidência dele realmente ela não é muito alta. Ele fica próximo a série de casos, assim, né? E série de casos de um grupo de cirurgiões que são os próprios autores e que ele avalia o critério dele, né? Então, a gente fica com questionamento que esses resultados eles não parecem traduzir a realidade dos resultados que nós temos diante da cirurgia, diante do laser, diante da espuma também. Parece que os nossos resultados seriam todos ruins se nós olhássemos os nossos resultados sem Shiva comparados ao Shiva dele, né? Então, eu acho que sempre tem esses fatores. Os números, agora que começaram a ser comparados, né, Daiane? Antes não tinha essas comparações, antes era só a descrição da técnica. Mas, de qualquer forma, é válida a discussão, sim, é válida a interpretação. Doutora Nara? Então, eu fiquei... na verdade, assim, o que eu tirei desse capítulo foi que ele é um capítulo muito curto, realmente, não tem, assim, não tem uma grande... não tem riqueza em literatura, né? O livro é de 2018, mas, assim, já temos muitas publicações até 2018 de espuma, de laser, enfim, de stripping. Mas algo que eu consegui tirar assim de bom de aprendizado foi que, pelo que eu entendi, quando usamos as técnicas assim menos invasivas, né? E a espuma, o laser é uma técnica menos invasiva, assim como a Shiva conseguimos bons resultados de uma forma mais, entre aspas, simples, né? Sendo menos invasivo. O que eu vi nas comparações é que ele usa o fato de tratar a hemodinâmica de forma mais precisa para encontrar melhores resultados. Isso eles conseguem nos pacientes que eles operam e conseguem cada vez mais, né? Aquele trabalho que ele mostra comparando o início da técnica com quando eles começaram a fazer e depois que eles depois de algum tempo fazendo, acho que era 3 anos depois, 5 anos depois, já de experiência com a Shiva, conseguiram melhores resultados, porque passaram a entender melhor a hemodinâmica. Então, eu também sou, vou dizer, entre aspas, chiveira com o Dr. Marcondes, porque há muito tempo eu uso espuma e laser para tratar as varizes. Há muito tempo eu não faço flebectomia. E tenho bons resultados, são 10 anos operando dessa forma, né? E não acho que não se deve fazer strip, não se deve fazer flebectomia, se deve fazer a técnica que você está mais habituado. Porque, como o Álvaro falou, é um universo muito grande, os pacientes de varizes. Você tem que entregar o que eles realmente estão buscando em você. Comparar as técnicas é muito complicado. É muito complicado porque, como o universo de pacientes é grande, o universo de resultados vai ser grande, né? Então, eu procuro tirar o que eu posso ver de melhor da Shiva, que é justamente isso, focar mais
na causa da doença, na causa hemodinâmica da doença, para ter um melhor resultado de forma menos invasiva. Seja só ligando, seja fazendo espuma, seja só fazendo laser. E ele termina esse capítulo, se eu não me engano, acho que está lá na última página do capítulo, falando que a Shiva seria eles foram o início para o ASVAL, né? O uso do laser para tratar, para operar, né? O uso do laser para operar. Eu acho que esse capítulo não tinha um objetivo, na minha opinião. O autor não tinha esse objetivo de dizer que Shiva era melhor do que tudo, mas ele teve o objetivo de dizer que Shiva é bom tão quanto. Foi isso que eu tirei do capítulo, sabe? E estudando a Shiva agora, isso me abre um leque maior ainda de técnicas que eu posso usar nos meus pacientes, no meu consultório. E é isso. Muito bem. Eu tive a mesma percepção da doutora Nara, sabe? Eu acho que o objetivo desse trabalho, desse capítulo, claro que o livro, para quem se propôs a estudar a Shiva, é mostrar que a Shiva ela é tão boa quanto as outras técnicas. Agora, enquanto nós estávamos discutindo, eu fui dar uma olhada qual era a meta-análise que tinha, que era uma revisão de... Bom, vamos lá, então. Aqui temos, então, a revisão de Cochrane, de Belmont Montoya, o método de Shiva para o tratamento de insuficiência venosa crônica. Então, aqui é uma atualização do primeiro trabalho publicado em 2013, comparando a eficácia e a segurança da Shiva com com técnicas alternativas. Tá? Então, são trials randomizados, com controle, e foram incluídos para comparar o método Shiva versus outro tratamento. 2 autores, independentemente, revisaram estudos selecionados. Um autor revisou dados extraídos e feitos por análise quantitativa. O risk ratio e a média, a diferença média, o número de pessoas necessárias para... Então, o número de pessoas que fizeram o tratamento adicional e o número de pacientes que trataram complicações, né? Com 95% do intervalo de confiança. Então, o endpoint desse estudo foi a recorrência clínica e analisaram entre 3 e 10 anos. Então, o método Shiva, tá? Teve dentro dessa análise aqui, que seria interessante talvez a gente estudar especificamente esse trabalho. Aqui, no caso, o livro está citando esse trabalho, dizendo que houve diferença significativa em termos de recorrência, o Shiva teve menos recorrência do que o Stripling. E somente um estudo estudou a qualidade de vida, mostrando, então, diferença favorável para a Shiva. Estudando os efeitos colaterais, né? O risco de efeitos colaterais foi especificamente o bruising, que acho que para mim, acho que é o roxão, né? É isso, né? Que também para nós não tem um grande significado clínico. E a lesão de nervo, sim, foi significativo para o stripping. Não houve diferença estatística entre os grupos, considerando a infecção e trombose superficial, tromboflebite. Então, esse trabalho é o único que tem aqui, que é pela literatura de Cochrane, que é um estudo que seria como uma meta-análise, né? Que ele estudou vários trabalhos, trials randomizados, chegando nessa conclusão. Na verdade, a meta-análise é uma revisão sistemática com estatística. Isso aí. Agora ele já tem o Bernas, que ele faz o estudo de 4 modelos de tratamento da safena, da ablação química, ablação térmica, a cirúrgica e o Shiva. Isso seria uma coisa interessante de estudar, né? Esse trabalho que trouxesse para nós comparações junto com do laser e espuma também. Aqui, até agora, no que foi citado no livro, somente esse trabalho, essa revisão,
comparando com o stripping. E a gente já tinha falado na outra segunda passada que, comparando com o stripping, hoje em dia, quase tudo é melhor, né? Eu imagino que o nosso grupo, nós temos como objetivo justamente ficar na fronteira. Esse é o nosso objetivo, é estudar o que está na fronteira do nosso conhecimento. Sempre causa um desconforto e um mal-estar quando a gente estuda alguma coisa que a gente não está acostumado. Principalmente a gente ouvindo estatísticas, comparando, mostrando evidências, pelo menos tentando mostrar evidências de que alguma coisa que a gente não está na nossa rotina possa ser tão boa quanto o que a gente está fazendo, né? Acho que isso é legal, porque traz um certo desconforto e faz a gente ter curiosidade sobre isso. E nosso objetivo justamente é esse, é a gente olhar para o novo, olhar para o diferente, dizer assim, será que isso aqui pode ser tão bom quanto o que a gente está fazendo? E, ao mesmo tempo, a gente ter essa luz de poder utilizar o que a gente puder usar da técnica de Shiva dentro da nossa rotina. Como o professor Marcondes falou, não tentar ser assim médico de uma técnica só, porque isso realmente é uma limitação muito grande, não é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente aprender coisas novas. Então, acho que é muito válido, a gente tem crescido bastante com o estudo da hemodinâmica venosa, utilizando os próprios critérios da Shiva, o estudo de onde vêm as varizes, para onde vão, para poder tratar, aplicando esses princípios também para fazer espuma, para fazer endolaser venoso, né? E para fazer também ligaduras e técnicas de pequenas flebectomias. Então, na minha opinião, acho que é muito válido e estou muito curioso porque com a nossa intenção de visitar o serviço lá na Itália, no final do nosso estudo, para a gente poder ver em loco isso e poder tirar nossas dúvidas com o próprio Janesini, que gentilmente já nos espera, né? Então, estamos numa reta final do estudo e acho que a gente está realmente abrindo horizontes, né? Eu tenho certeza que todo o grupo que está desde o início trabalhando aqui já tem modificado um pouco o ponto de vista em relação ao Shiva. Eu, pelo menos, modifiquei bastante, assim. Não considero uma religião, jamais acho que um médico não pode ter uma técnica como religião. Tipo assim, eu só rezo essa técnica aqui, né? Mas acho que o entendimento disso vai nos abrir bastante perspectivas. Eu quero agradecer a todos por essa apresentação de hoje e semana que vem vamos então começar no capítulo 11. Tá bom, pessoal? Boa semana a todos, um grande abraço. Um beijo a todos. Tchau.